rapaziada, pai da batida na área. Hoje eu tô aqui com o Erik Brandon, meu amigo, jogador do IFK Östersund, lá da Suécia. E teremos a resenha do pai. Então já faz o seguinte, se inscreve, comenta, curte, compartilha e manda pra geral. Bom, rapaziada, como vocês viram, hoje estamos aqui com o Erik Brandon, meu irmão, meu amigo. Então vocês vão conhecer hoje o jogador que atualmente está lá na Suécia. Ele vai se apresentar para vocês vão conhecer um pouquinho mais na resenha do pai. Se apresenta aí pra galera, irmão. Fala galera, me chamo Erik Brandon, tenho 27 anos, sou nascido e criado no Complexo do Alemão. Meu apelido lá na Suécia me chama Brandon e é um prazer estar aqui com o pai da batida hoje. Isso aí, agora a gente vai começar as perguntas, depois nós teremos um grande quadro aqui no canal, que é um quadro novo, que é o quadro Toque e Sai. Você que é um cara do meio do campo, né, que gosta de fazer aquele jogo rapidinho, vão ser 10 a 12 perguntas ali que você tem que responder rapidinho. Mas até lá, você já tem que deixar seu like, já deixa aí pra gente, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você estar com a gente aqui toda semana acompanhando esses conteúdos, beleza? Bom, vamos para a primeira pergunta então. Primeira pergunta, como que a gente se conheceu, se você lembra certinho o dia, o momento, ou mais ou menos assim a época, e qual foi a sua primeira impressão do pai da batida que atualmente, né, um dos maiores goleadores aí do mundo na atualidade no futebol? Já falou tudo no final. Através do futebol, eu lembro bem, quando eu era mais novo também, via você jogar e fazer aqueles gols, né? Não tem jeito, não tem jeito. Com a Rumo mandou 1000 gols, hein, rapaziada? Então, eu lembro bem que a gente se conheceu através do futebol e até hoje a gente tem esse carinho pelo outro e por isso estou aqui hoje para essa entrevista para você. Ó, já vou deixar avisado aqui. O Erik é muito amigo do Lelete. Lelete, se prepara que a gente vai armar um 2x2 aqui. Já eu tá, e ele. Conta, pode arrumar quem você quiser. Só vem e perde. Não tem jeito. E agora, pra gente começar, falar um pouquinho mais sobre o Erik. Erik, queria saber de você como que começou a sua carreira. Onde tudo começou? Foi através do futsal? Qual modalidade assim, né, do futsal? Na várzea, no terrão, no campo? Foi lá no complexo? Foi fora? Como é que foi esse seu início de carreira assim, dentro do futebol? Então, no começo, sempre joguei muito futebol na rua, né? E aí um pai de um amigo meu que treinava na Vila Olímpica da Mangueira na época, foi e me levou para fazer uns treinos lá na Vila Olímpica da Mangueira, um projeto social que tinha. E aí eu comecei lá com 6 anos, e aí quando eu fiz 8 anos eu estava jogando futsal até lá na Mangueira. E o Flamengo na época se interessou, eu fui pro Flamengo jogar futsal. E do futsal já fui pro campo e fiquei lá por 2 anos e meio jogando no futsal e campo no Flamengo. Só que nesse processo foi muito difícil porque morava no complexo, do complexo para ir para Vargem Grande na época. Minha mãe e meu pai não tinham tanta condição. Tinha então... quanto tempo isso, mais ou menos? Uns 15 anos já? Mais? Quantos anos eu tinha na época? Não, uns 8, 9 anos. Então aí tipo tem mais ou menos uns quase 20 anos então, isso, né, praticamente. Então assim, Vargem Grande também ainda era um lugar muito mais difícil de acesso do que hoje em dia, né? E eu tinha que sair da escola para ir, então era um processo difícil, tinha que almoçar dentro do ônibus. E foi um processo muito difícil ali, mas que fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Então dali do Flamengo eu fui pro Botafogo, né? Durante eu fiquei 7 anos no Botafogo, incluindo base e profissional. E passei por momentos muito difíceis até chegar na Suécia. Então, assim, foi difícil pra caramba. Mas você, assim, querendo ou não, teve uma base produtiva, né? Porque, assim, querendo ou não, foram times, né, do nosso alto escalão aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, isso, querendo ou não, te ajudou a se formar hoje como jogador, com certeza, né? Com certeza. O Botafogo, assim, foi o primeiro time que eu assinei também no contrato, que eu pude ajudar minha mãe, meu pai. Então, foi difícil no começo, né? Tipo, minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição. E meu pai muitas das vezes teve que botar a blusa de escola para poder me levar pro treino. E passando aquela, entre aspas, vergonha, né? Sim, tipo, pô, senhor de idade botando blusa de escola, vai estudando aonde, tá? Só para poder não ter a gratuidade, né? Isso. Tipo, você não ter um custo, né? Exatamente. Não tinha condição. Então, assim, eu ia na marra mesmo, que ele queria que eu fosse. Porque sozinho eu não tinha como eu ir. Naquela idade, ficava com medo de nego, sei lá, na época roubar ou me perder. É tipo assim, querendo ou não, você tava se tornando assim uma joia da família, né? Sim. Tipo assim,
uma oportunidade que aqui no Rio, principalmente, mas no Brasil todo, a gente tem essa oportunidade, né, de garotos jovens de uma realidade diferente poderem, né, tipo, trazer uma realidade completamente diferente depois, mas no lado positivo para tua família através do futebol, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu, né? Quando fui pro Botafogo, passou uns 2 anos assim, quase. Eu fui e assinei o meu primeiro contrato profissional e aí eu pude ajudar dentro de casa, né? Então, irmão, agora a próxima pergunta é a seguinte: quando que foi a sua virada de chave, né? Como você falou, você estava lá no Botafogo, foi o seu primeiro contrato profissional, mas quando foi a sua virada de chave? Falo isso porque, por exemplo, eu tive uma experiência bem legal na base, que foi jogar copinha, né? Que foi estar num time na época, num time grande na Série A, que foi quando eu estava lá no Ceará também. E tipo assim, eu não tive aquela virada de chave, sabe? Tipo assim, não, eu quero isso mesmo. Fiquei ali naquela... Então, você teve essa virada, tipo assim, pô, foi um momento, foi um jogo que eu joguei, foi tipo assim, um salário que eu ganhei, que eu falei, cara, daí eu quero mais. Ou tipo assim, você só deixou ir acontecendo. Como é que foi isso pra você? Pra ser bem sincero, meu pai fala que essa virada de chave minha é desde novo, que eu dormia com a bola, eu sempre quis muito isso. Mas quando a gente assina o primeiro contrato é aquela coisa diferente, né? Você nunca tinha vivido aquilo. Acho que vai dar certo. Né, tipo, estão apostando em mim, vai acontecer, o negócio vai andar. Então aquilo ali me motivou, né? Tipo assim, quero isso aqui, pô, tá legal, tá maneiro, mas eu quero mais, eu quero ajudar minha família, eu quero dar o melhor para meus pais, eu quero o melhor para mim, né? Show. E aí, como é que foi essa transição então, né? Já que você falou que a virada foi o seu contrato profissional, como é que foi essa transição de você ir para a base para o profissional? Foi difícil? Foi melhor do que você esperava? Como é que foi esse projeto aí? Como todo começo é difícil, no começo foi difícil, né? Porque eu fui profissional, o Botafogo na época tinha muitas pessoas de nome, que jogavam também muita bola, então era difícil por eu ser novo. Tava com quantos anos, né? Eu tava com 19, eu fui o primeiro jogo meu com 19, só que eu não cheguei a entrar. Sim. Botafogo não cheguei a jogar nenhum jogo. E aí eu fui emprestado pro América. Aí no América eu joguei todos os jogos. Do Carioca, eu joguei, se não me engano, 16 jogos. E aí, assim, nesse começo foi até bom, que tive a primeira chance minha pra jogar e eu joguei todos os jogos, foi legal. Mas depois daí que eu passei por umas dificuldades de ficar até sem clube e tal, pra depois aparecer a Suécia pra mim. Então vamos lá, você saiu do Botafogo, foi pro América, depois você teve a sua carreira através da Suécia, né? Então, tipo assim, como que foi a adaptação já, sem ser só do profissional? Como é que foi de um país para o outro, né? Como é que foi chegar lá, uma cultura completamente diferente, né? Como você falou, também você teve um período aí sem clube, né? Sem atuar. Então, como é que foi isso para você? No começo foi bem difícil, quando eu tava sem clube, né? Porque, você imagina, eu tava com a minha filha, sem ter um salário, sem ter nada para receber. Foi um momento muito difícil, mas que eu sempre tive muitas pessoas importantes comigo para sempre me motivar, né, a continuar, a acreditar. E eu sempre tive muita fé em Deus que as coisas iam mudar para mim, ia acontecer. Eu sempre também acreditei muito em mim também, né? Primeiro em Deus, depois em mim. E graças a Deus, Deus botou pessoas assim importantes na minha vida que sempre me motivaram a continuar. E já falando da Suécia, assim, como todo começo, né, como eu falei, é difícil. Chegou lá, aquele frio. Putz, completamente diferente o clima, né, irmão? Pô, cheguei lá, saí daqui em, se não me engano, fevereiro. Lá eu cheguei em fevereiro, em 2019. Aqui tava quase 40 graus de verão. Normal. Cheguei lá, tava menos 15. Então... Cara, tipo, completamente diferente. Tipo assim, pra tomar um banho, às vezes tu quer tomar banho a cada 2 dias, 3 dias, né? Tipo assim, não quer nem mais tomar banho. Tu vai pro treino, nem sua, né, mano? Nem sou. Botava um monte de roupa só, tipo, a roupa de baixo que tava molhada, o resto, nem o rosto tava suado. Jogava, tipo, casacão, né? No treino, tampado, todo né? equipado, tipo, era muita diferença. E como é que foi a sua adaptação também como jogador, né? Como é que são as suas... Já fala um pouquinho disso pra gente também, a sua característica, né, como jogador, e como que foi essa transição? Você sempre teve essa mesma característica desde a base? Você mudou? Você jogava, tipo, no ataque? Porque acontece muito isso, né, irmão? Quando o cara chega no profissional, ele não era necessariamente a mesma posição que ele era na base, né? Então conta pra gente como é que foi isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqui na base do Botafogo eu sempre joguei de lateral, fui pro América de lateral. Só que chegou lá, eu tinha acabado de jogar um campeonato aqui pelo Barra da Tijuca. E aí eu joguei de meia ou de ponta.
tipo assim, o ponto era quase igual a lateral ali, jogar um pouco mais na frente. Só que eu, desde novo, sempre quis jogar de meia. Só que, na época, a concorrência sempre foi muito grande, os treinadores sempre falavam, pô, não quero te perder, joga na lateral e tal, não sei o quê. E aí eu fui, mas querendo ou não, você era versátil, né? Então sim, você era versátil, sempre posições. Joguei em muitas posições. Até então, nesse meu último campeonato no Barra, eu joguei de lateral esquerdo, sendo destro, joguei de lateral esquerdo, joguei de meia. Você não destro não, pô, você é uma ambidestro, cara. Mas, porra, não tem jeito, né? E aí acabei jogando em diversas posições. Quando cheguei lá, o treinador foi até jogar a Copa do Mundo, pela Suécia e tal, e ele perguntou se eu sabia jogar de primeiro volante, sendo que era a única posição que eu nunca tinha jogado. E aí eu falei que, pô, sei, vamos ver, né? E aí acabou que fiquei... Tipo assim, aquele sei, mas tipo assim, eu quero estar no time aí, quero jogar. Que o meu salário esteja em dia, né? Eu quero jogar, né? Pô, vamos lá. E aí, quando eu joguei, falou, aqui, minha tua posição é assim, como tu nunca jogou aqui, eu tenho que jogar aqui. E aí, tô até hoje jogando essa posição. Até nisso foi uma adaptação pra mim, né? Sim, porque sim. eu nunca tinha jogado não era o que posição. você imaginava com a sua carreira, por Sim. exemplo. Mas você, quando você era mais novo, você queria jogar de lateral ou era você queria jogar de meia, assim, jogar mais de meia atacante? Meia assim? atacante. Não é a posição que a galera mais Todo quer mundo jogar. queria, todo mundo queria. Aí acabou que hoje tem que jogar de primeiro volante ou no máximo segundo lá, né? Mas assim, querendo ou não, é uma posição até pelo seu estilo. Hoje praticamente você é primeiro volante, né? Tipo assim, o seu jeito de jogar, ele é assim, o cara que busca o jogo, né? Que tipo assim, arma os jogos, né? Tipo assim, tá sempre o tempo inteiro dando passe, buscando a bola. Eu acho que isso acabou se fazendo parte de você realmente, sim, né? Sim. Eu sempre, até quando eu jogava na lateral, eu era aquele cara chato, que queria a bola toda hora. E tipo, isso é coisa que meio de campo faz, o volante faz, que busca a bola, pega a bola. Sim. E eu, quando eu jogava de lateral, eu já queria isso o tempo todo. Então acho que já era de mim mesmo querer. Você teve algumas fases também que você foi capitão, né? Então, tipo, como é que foi essa situação de você ser capitão de um time de outro país, né? De uma outra nacionalidade, onde como é que a comunicação é difícil, é uma comunicação fácil dentro de campo, como é que é isso? Tipo, como eu fui capitão aqui também na base do Botafogo, isso também me ajudou a não ser capitão só falando, mas sim jogando, liderando mesmo liderando time, dentro né? do campo. Isso me ajudou também. Isso na Suécia, quando a gente foi campeão em 2020, que eu subi de divisão com o time que eu estava antes, me deixaram ser capitão no último jogo que daria o título pra gente, né? Show, então, eu joguei o ano inteiro, no último jogo eu fui capitão, o capitão nosso tinha machucado, se não me engano. E aí poderia ser qualquer um outro, porque tinha isso lá na Europa, tem essa regra, sim, né? Sim, né? Tem você é o capitão capitães, né? E o segundo, exemplo, sou eu. Mas lá eu nem era nem o segundo, nem o terceiro, nem nada. Tipo, no último jogo, no colo. O treinador falou, capitão, você é o Eric, e eu fui capitão no jogo do título nosso lá. Então, isso também foi uma experiência muito legal pra mim, tipo... E nessa época também sabia falar nada, Então tu imagina, no jogo do título eu capitão, sabia falar nada. Aí tipo, você teve que liderar só... Liderar jogando. Então conta pra gente agora, qual foram os momentos assim, marcantes, assim, mas assim, o mais marcante pra você, no profissional ou na base, assim, mas aquele gol, você falou agora da faixa de capitão, acredito que tenha sido um momento marcante, mas aquele gol, aquele título que você fala assim, caraca, tipo, esse até hoje é acho que o mais marcante, assim, pra minha carreira. Então, tem dois momentos, né? Porque eu fui campeão 2 vezes seguidas na Suécia. Eu cheguei no time que estava na terceira, aí subimos para a segunda, da segunda para a primeira. Show. E esse momento da segunda para a primeira que foi importante assim pra gente, porque até dentro do clube mesmo ninguém acreditava nem na gente, né? Em ninguém. Tipo assim, se a gente ficar em sexta, eu lembro que quando vocês fizeram assim, eu te parabenizei, a gente acho que teve até uma troca, né? E realmente não era essa probabilidade. Vocês queriam, acho que, subir, né? Pra ter o acesso, alguma coisa assim, né? Não, na verdade, o time queria era manter ali, porque era um time, entre aspas, o time nunca tinha jogado a primeira, é uma coisa inédita pro clube até hoje. Então, ninguém acreditava nisso, nem dentro do clube. Tipo, se a gente ficar já tá bom demais, porque não conseguiu botar um elenco novo, contratar mais pessoas. Ficou o mesmo time da terceira, foi o time da segunda. Sim. E a gente, com o mesmo time, conseguiu subir pra primeira. Então, foi um momento marcante, até porque fora do país, sozinho, longe da família. Então, foi um momento muito marcante para mim e para minha família, né? E o segundo foi agora, porque eu aceitei, né, essa proposta do IFK Östersund. O time estava em último quando eu fui. Eu lembro. O time quando estava em último. Você foi contratado. E aí o time me contratou para manter o time na divisão, né? E faltava 15 jogos, a gente com 7 pontos atrás.
E aí a gente na última rodada conseguiu ganhar em casa e levar pro playoff. O playoff é 2 jogos que você precisa, como se fosse um mata-mata. Sim. Quem perder, caía. Caraca. E aí a gente conseguiu empatar fora de casa, eu até fiz um gol, também foi um momento marcante. É aquela foto que é aquela mais recente que você Sim, tem, que você sim, tipo, tá vibrando bem, né? E no outro jogo eu dei assistência que a gente conseguiu vencer 2-0 em casa e a gente conseguiu livrar o time. Então, na Europa, às vezes você é mais valorizado quando o time não cai do que quando você é campeão. Sim, entendi. Porque ali todo mundo, quem vai aceitar um time que está em última proposta para poder ficar num time que está caindo? Ninguém vai. Querendo ou não, eles valorizam muito, né? Tipo, você ter aceitado Ter isso e você ter mantido o objetivo, conseguido, né? exatamente. E aí a missão minha lá desse ano foi cumprida, né? No caso do ano passado. Então foi um momento muito marcante. Meu pai fala isso pra mim até hoje, cara, pelo amor de Deus, não aceita mais essas coisas. Porque torcer pra ser campeão é maneiro, pô, pra ser campeão. Mas torcer pra não cair é uma coisa totalmente diferente. Mas foi uma situação, claro, se você quiser falar, né? Foi uma situação de necessidade ou foi uma situação de, tipo assim, de sair da zona de conforto apenas? Exatamente, zona de conforto, porque eu ainda tinha mais 6 meses com o meu time que estava na primeira. E o time da segunda chega, me chama para um projeto, porque querendo ou não, esse meu time que eu fui da segunda é maior do que o time que eu estava na primeira. Sim. Só que estava passando pelo momento difícil, tinham caído para a segunda. E aí eu, pelo projeto, aceitei. Esse time tinha jogado a Europa League e tudo mais. Maneiro. Eu falei, um time grande, ainda que esteja na segunda, é maior do que o time que eu estou na primeira. E eu vou tentar. Sim. Eu vou lá, eu vou sair da zona de conforto, estar aqui e vou... E deu tudo certo, E deu tudo certo, graças a Deus. Você atualmente, né, pelo Östersund, você ganhou um prêmio individual de melhor jogador da temporada, né? Justamente por conta dessa situação que você falou. Então conta pra gente como é que foi essa sensação, né, de você justamente ter ido para um projeto e você ter sido 100% recompensado, né? Porque o objetivo foi concluído e você ainda foi coroado com um prêmio. E quais outros títulos assim individuais, assim, ou como que foi, conta assim pra gente uma temporada que individualmente você fala assim, caraca, esse ano foi muito mágico assim para mim, foi muito importante para mim. Como é que foi isso? Esse ano mesmo, de 2022, desses últimos 3 meses, né? Porque lá faltava 3 meses para acabar a competição e eu aceitei essa proposta de ir. E aí, com a proposta, eu fiz 4 gols em 15 jogos e dei 4 assistências em 15 jogos e joguei os últimos 15 jogos. Só que essa premiação eu não sabia até então, tipo, o time estava em último, tipo, nem passar pela minha cabeça em 3 meses ser eleito o melhor jogador da competição pelo meu time. Então, e os teus números eram muito bons ou tipo assim, eram números ok assim para configurar isso? Pra minha posição, tipo assim, eu acho que era até demais. Primeiro volante meter 4 gols e dar 4 assistências, tipo, em 15 jogos só, achei provavelmente eles preferiam você, né, tipo, mais como um líder de desarmes, talvez? Você acha que você foi contratado para isso? Não, eu acho que foi até para criar mais chance pro time fazer gol e tudo mais. Não eu fazer, não eu. Sim. E eu consegui fazer os dois, consegui fazer os dois. Eu consegui criar muitas chances. Quando não era diretamente assistência minha, era algo que eu comecei lá atrás. Criação da jogada, né? Então, assim, foi muito importante. A maioria dos gols lá, eu que participei. Assim, não seja diretamente, mas eu comecei a jogada lá atrás. Então, acho que me contrataram justamente para isso, só que eu ainda consegui complementar com gols. Então, acho que foi isso que ajudou eu ser... Coroou eu ser o melhor do meu time na competição. Bom, rapaziada, agora começaremos o nosso quadro Toque e Sai. Tu tá acostumado a fazer aquele toque e sai, né? Então fiquem ligados que serão, no caso aqui, 12 perguntas e o Breno tem que fazer o seguinte, responder o mais rápido possível com apenas uma resposta ou resposta curta. Tá preparado? Preparado. Vambora? Então vamos lá. Quem é o seu ídolo na posição que você joga? Casemiro. Quem é o seu ídolo máximo, assim, no esporte ou seja, tipo, na sua vida? É diferente da minha posição, mas eu sou fã do Adriano. Adriano. Quem mais te incentivou a jogar futebol? Meus pais. Qual o seu time do coração? Isso aí não pode falar, né? Não pode. Essa é sempre a mais polêmica, não tem jeito. Sem resposta? Sem resposta. Sem resposta. Sem ser o futebol em si, qual outro esporte você mais gosta? X1. X1 e X2, a nova modalidade do momento. Qual estilo de música você mais curte? Pagode. Agora uma pergunta extra. É verdade
que o primeiro salário grande do jogador vai nos dentes? Não, vai não. Vai na casa, vai na casa. Agora uma pergunta polêmica, hein? Essa é a maior do mundo. Messi, CR7 ou Neymar? No auge, no auge. Vou de Neymar, sou Brasil, Então Neymar. não tem jeito. Agora na sua posição, Toni Kroos ou Casemiro? Casemiro. Qual a sua comida preferida? Arroz e feijão. Não tem jeito, brasileiro, né? Não tem jeito. Qual o seu país preferido? Brasil. Brasil. Qual o país mais difícil de adaptação que você já foi? Suécia. Não tem jeito, né? Aquele frio lá arrebenta, né? Suécia. E agora, pra gente fechar, você voltaria a jogar no Brasil ou prefere manter sua carreira na Europa? Eu voltaria a jogar no Brasil. Show de bola. Tamo junto. Quadro Toque Sai com Eric Brandon. Além do futebol, ele me pegou só futebol, mano. Eu até Não vê gosto nada, de ver, né? eu até gosto de Acompanha-se ver. muito. Mas ele sabe, nem futebol eu vejo, mano. É. Vejo Eu também não vejo futebol, não. Futebol em si eu não vejo, não. Vejo não. Eu, às vezes, gosto de ver, assim, basquete, mas, assim, Demora eu gostar, muito, demora eu gosto, muito, de, tipo mano. assim, das finais, tá ligado? É. Tipo, do futebol americano, quando já tá na reta final, que é isso, aquele jogo, porra, eletrizante. Às vezes eu vou ver Eu vou te jogos falar, de incrível que futebol pareça, eu americano. gosto de ver X1, mano. Mano, é mais Eu vejo. Hoje é maneiro. O bagulho que eu vejo, eu não vejo jogo de futebol, às vezes, mas vejo X1. Ver 4 a horas da live, manhã, né? tá vendo ele de jogar lá na Suécia, 4 horas da manhã. Tá maluco, tem que gostar muito. Então, Eric, agora a pergunta é a seguinte. Apesar de hoje você, graças a Deus, estar estabilizado na Suécia, né? Você ter uma janela, uma vitrine bacana lá para você, ter clubes te querendo, né? Hoje você está num clube também que tem uma estrutura bacana. Todo jogador, a gente às vezes vê muito o lado bom na internet, né? E tudo mais, vê o cara com uma condição bacana, né? E eu não digo condição bacana de ser rico, não. Eu digo de conquistar o seu carrinho, comprar uma casa para você, para os seus pais, né? Ter uma condição legal de você poder viver, que provavelmente seria uma condição diferente da sua origem. Todo mundo passa por um momento difícil, né? Tem aquele momento muito que realmente é aquela maior dificuldade. Então eu queria saber de você isso. Qual foi o momento mais difícil para você? Foi na base? Foi no profissional? Foi na adaptação? Foi na mudança de país? Qual foi o momento mais difícil da sua carreira, assim? Eu acho que o momento mais difícil foi no momento que eu fiquei sem clube, né? Porque ficava aquela coisa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu nasci para isso, né, mano? Exatamente. Será que o bagulho vai virar? Será que eu vou conseguir mesmo? Porque quando você está passando por momentos difíceis, ainda que você queira muito, às vezes você não vê saída naquilo, né? Então eu fiquei, se eu não me engano, 6 meses em um ano e 6 meses no outro. Fiquei quase 2 anos sem jogar. Então, aí às vezes ficava aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E depois disso que realmente as coisas começaram a acontecer para mim. Então, por isso a gente nunca pode deixar de acreditar, né? Que a qualquer momento a oportunidade pode chegar. Momento. O futebol ele é assim, Ele né, é mano? assim pra tudo. Aqui no Rio de Janeiro, acho que hoje São Paulo também tem uma várzea muito forte, né? Eu acho que até mesmo a várzea de São Paulo ela é um pouco mais hoje estruturada do que a do Rio, né? Os campeonatos lá são realmente campeonatos muito, assim, não, eu não digo a várzea dentro da comunidade, porque realmente dentro da comunidade o Rio de Janeiro ele é diferente. Eu digo futebol de várzea mesmo, esses campeonatos, né, de campo de 11, né, tipo assim, a galera lá em São Paulo também hoje ficou muito forte. E muitas vezes o atleta pode ser encontrado ali, né, cara? Tipo, é verdade. Nessa competição, hoje temos o X1, X2 também, mas nessas competições que não são dos profissionais, né? Muitos atletas hoje em dia, né, 22, 23 anos, não digo a partir dos 30, assim, mas eu digo 22, 21, 23 anos, né? Muitos empresários, né? Você já viu isso acontecer bastante? Você acha que isso realmente acontece muito aqui no Rio de Janeiro? Eu vi mais as histórias dos que já aconteceram, né? Do Bruno Henrique, do Sim, Michael, verdade. desses caras que aconteceram isso. Mas aqui no Rio, às vezes, é difícil isso acontecer, assim, que eu tenha visto, né? Sim. E espero que aconteça, né? Eu torço para que Tem muito moleque porque bom, tem né, muito cara? moleque bom. Eu acho que até agora nessa modalidade nova do X1 e X2, né, tem muito moleque despontando aí com a capacidade física, porque é uma modalidade muito física, É verdade. né? Então acho que seria legal. Né? Tenham pessoas vendo aí os meninos do X1, X2 para dar uma chance, porque realmente tem talento para estar nesse meio. Rapaziada, então agora só pra te dar uma pausa que é o seguinte, você já deixou o seu like? Já se inscreveu?
Eric, quantas curtidas e quantos likes merece o nosso vídeo? 100, Pai da Batida 1000, merece mais de 1000. mais de 1000, né? 10 mil. Pai da Batida merece muito. Não tem jeito. Então, rapaziada, já deixa o seu like, se inscreve. Não deixa de seguir o Eric também nas redes sociais, seguir o Pai da Batida, o canal da Batida, F12 e nossos patrocinadores aí também, beleza? Vamos continuar agora com a nossa entrevista, hein? Próxima pergunta é o seguinte, irmão. Os momentos difíceis, né, vêm aí para justamente provar, né, trazer essas provações pra gente ver se é isso mesmo que a gente quer. Então, como que foi isso também para sua família? Como é que foi para eles essa adaptação, essa sua saída, que você querendo ou não, né, Botafogo, América, Barra, outras situações aqui no Rio, querendo ou não, estava aqui, estava perto. Mas como que foi essa saída? Como que foi para eles, para os seus amigos e tudo mais? Para eles, na hora, é felicidade, né? De estar conseguindo algo que também toda criança sonha, né? Todo jogador sonha em jogar na Europa, jogar aqui, jogar na Europa, né? Então, para eles foi aquela coisa de alegria, né? Aquele sentimento de alegria naquele momento, mas também de saudade, né? Porque muita gente acha que é mole, vai para a Europa, é fácil, tá lá. Quanto tempo que você tá lá? Vai fazer 4 anos agora. Então, assim, eu vivo praticamente 4 anos longe da minha família. Então, venho aqui, fico um mês, um mês e meio no máximo, e tenho que estar lá trabalhando, jogando. Foi bem difícil, a distância é uma parada que dificulta bastante, muito, né? Muito. Mas assim, é por eles e por isso que a gente nunca desiste. Mas eles sempre entenderam isso, né? Foi sim. Quando se tornou uma realidade, né? Quando passou de ser um sonho e se tornou uma realidade, também era uma realidade para eles? Ou era tipo assim, que a gente sabe que também acontece de os pais às vezes não serem a favor, né? Tipo, querer que talvez o filho siga um outro rumo. Mas para a sua família, para os seus amigos, também se tornou uma realidade quando era realidade para você? Sim, meus pais sempre sonharam muito comigo, né? Desde o começo sempre foi primeiro o sonho meu, depois deles, né? Mas para ser bem sincero, parecia ser deles junto comigo, né? Isso é legal, Se eu tô indo para um lugar, ele está junto. Se eu tô indo para outro, eles estão juntos também. Então, isso sempre foi realidade. Foi uma força maior para você também. Sim, né? Exatamente. Porque a gente vê, né, cara? Muitos pais às vezes não acompanham, não seguem, não dá aquela força que precisa. Sim. E muitas das vezes foi isso que me fez chegar, né? Com certeza. Esse apoio familiar, né? Das pessoas que você se relaciona, que você tem perto de você, eu acho que isso é o mais importante, porque na realidade você vai fazer o que você sabe, que é jogar futebol. Então o principal depois disso é o seu psicológico. Exatamente, aquele suporte por fora que eu sempre tive, graças a Deus, foi meus pais. Para você manter a cabeça firme e focada no objetivo. Exatamente, né? Foi isso que fez chegar. E agora, vamos sair desse clima de montanha, né? Aquela coisinha mais amena. Vamos pra resenha. Aqui é a resenha do pai, então eu quero saber uma resenha. Que é o seguinte, todo jogador tem aquela resenha de vestiário, aquela resenha de campo. E você, por jogar num outro país, e como você me falou, foi difícil aquela questão de ser capitão, da linguagem, né, do idioma. Conta pra mim assim, não só lá, mas histórias assim que você fala assim, caraca, esse aqui foi um perrengue que eu passei, hoje você ri, mas na época foi um perrengue, ou realmente foi algo engraçado com seus companheiros de time e na sua carreira, assim? Então, teve uma resenha que a gente estava indo pra China, né? Eu mais novo, se não me engano, 16, 17 anos, estava indo pra China, eu estava com o Botafogo aqui na época, fomos pra viajar pra China, sendo que quase ninguém nunca tinha viajado, né? Aquela coisa internacional, e pra China demora. Filho. E a cultura é completamente diferente, né? E aí a gente tá dentro do avião, né? Aí tá eu, na verdade quando eu voo muito longo, 4 pessoas, né? Tá eu e os 4 parceiros que jogavam junto comigo. E aí na frente tinha um cara careca que parecia ser muito com um amigo nosso. E aquela resenha, todo mundo novo, aquela brincadeira, pô, mano, esse aqui é o Moraes, que era um amigo nosso na frente. E o parceiro começou a dar um monte de soco no banco. Caraca. Um monte de soco no banco, deu tapa na cabeça e tal, não sei o quê. E aí, o cara aqui de costas, a gente sentado, até então bateu, o moleque no revidor, não fez nada. A gente achou que tava tudo certo, pô, é o parceiro, já sabe, já que a gente tá brincando. Pô, daqui a pouco virou um chinês, pô. E aí? O chinês virou falando um monte de negócio, a gente não entendendo nada. O chinês começou a dar um monte de soco no parceiro nosso dentro do avião, e o cara defendendo, a gente rindo. E me ajuda, e me ajuda, e me ajuda. Caraca. E essa resenha dentro do avião. E isso a gente não esquece até hoje. O treinador viu, a galera da comissão viu, porque tava no outro setor assim do avião. Não, era todo mundo espalhado. Só que você tava 4 em 4.
Pô, isso aí a gente não esquece até hoje, a gente zoa. Toda vez que a gente se vê, a gente fala isso até hoje. Pô, o chinês te meteu uma porrada, chinês careca te meteu uma porrada e tal. E até hoje a gente tem essa resenha com os amigos, então isso aí a gente nunca esqueceu. Nunca esquece. E muitas vezes isso acaba criando laços, né, mano, que vão muito além do futebol, né? Eu sempre falo isso. Por exemplo, eu que também joguei em clubes também, em outro estado e tal, tu mantém a relação com a galera através, muitas vezes, disso, né? Porque, querendo ou não, o futebol muda, você muda de posição, às vezes você não muda de time, você não é... Então, a resenha que faz nunca esquecer um do outro. Não tem jeito, né? E aí, conta uma situação lá na Suécia, assim, uma situação que você passou um perrengue, assim, como é que foi o início pra você, né? Tipo, falar... A linguagem era horrível. Pra comprar alguma coisa, vou comprar lá, tem McDonald's também. Como é que era pra comprar um McDonald's? Não, assim? só entrando, tá? Por fora não dava não, contando, aquilo lá já era. Mas no campo era horrível, pô. No primeiro ano, então, meu Deus do céu. Os caras falavam uma coisa assim, às vezes bagulho bobo. Tipo assim, left e right, tipo, direita e esquerda. Você sabe o que é, mas na hora você tá tão nervoso que você não entende nada. A tua cabeça fica assim, caramba, o que esse cara falou? Aí, tipo, você querendo ou não, tu tem que mostrar serviço, né? Porque tu foi contratado pra tu fazer, né? Tu trabalhar, jogar o teu futebol. Só que chega lá, né? E assim, é muito mais tático, eu acho, né? Tipo, o futebol na Europa é muito mais tático. E às vezes, tipo, até pra fechar os espaços, o cara fala esquerda, direita. Só que E aí, na hora, tipo, eu tô aqui, o cara tá falando atrás de mim. Quando o cara falava, às vezes eu ia pro lado errado. Tipo, o cara, tô falando do outro lado, como é que você não tá entendendo? Mas, sabe? tipo assim, o pessoal lá entendia isso? Entendia. Ou eles ficavam meio putos, assim? Entendi. Principalmente o treinador tinha paciência. Quando ele vê que dava pra ter um retorno no jogo, com a bola, eles têm paciência com isso. Porque sabe que aqui no Brasil, pra gente é diferente. Eu digo pra mim, na minha infância era muito difícil eu ter... meus pais pagar uma escola pra ter o inglês, aquela coisa pra me aprender. Lá eu tive que aprender falar sozinho. O inglês, eles não têm que falar o sueco, não. Não, inglês. Sim. Pra todo mundo entender que for pra lá, assim. Sim. Então, assim, eu tive que aprender lá, né? Mas aí, por exemplo, como é que é pros jogadores de lá, os suecos, por exemplo? Todos eles sabem falar inglês. Essa é a diferença, né? Provavelmente deve ter uma escola bilíngue, né? Deve ter alguma parada assim. Não, lá é totalmente diferente. Tipo, lá a escola... Não tem escola particular. A escola, a mesma escola, por mais rico, por mais pobre, a escola é a mesma para todos. Entendi. Isso é maneiro, né? Porque acaba você nivelando no esporte, na vida, né? Tudo. No turismo, né? Porque querendo ou não... O cara vai sair de lá, o cara vai conversar com qualquer pessoa, porque ele vai saber falar. E agora, então, quais são os seus hobbies? Assim, o que você gosta de fazer, além de estar em campo ali jogando, mostrando o seu futebol, o seu talento? Pô, gosto de sair, de dar um rolê, não, sou mais caseiro, gosto de comprar roupa, sou vaidoso, não sou... Tipo assim, vaidoso eu sei que você é, porque tá sempre bem vestido, tá sempre né, usando essas bermudas diferenciadas que a gente gosta, metendo um brinquinho, pô, não tem jeito. Então assim, mas conta pra gente como é que é o Eric Brandon fora do campo de futebol, do ambiente do futebol. Cara, eu sempre gosto de estar com os amigos, ainda mais que eu vivo sempre distante, eu gosto sempre de estar indo no shopping, sempre estar comendo um negócio diferente com os amigos. Mas aí você gosta de tipo, ir pro cinema ou você gosta de ir tipo, pro shopping pra comer, pra dar um rolê, pra comprar uma roupa? Não, até curto o cinema, mas até vou mais pra essa parte da roupa, de dar uma comprada na roupa com os amigos, sempre estar junto. Lá você também é assim? A galera lá é assim contigo? Ou assim, não, o povo sueco já são um pouco mais fechado, eles são um pouco mais assim, ficam mais assim, sozinhos, né? Não são igual a gente aqui no Brasil, né? Então aqui quando eu tô aqui eu sempre aproveito muito estar com os amigos, né? Aproveitar o pouco tempo que eu tenho para poder fazer isso. Lá você tem outros companheiros brasileiros também no time que não, você tá hoje? Nesse time agora só tem eu de brasileiro, então... E como é que é isso então? Tipo, pra você tá lá, aí você fica mais concentrado também ou você chama eles para ir contigo no shopping? Como é que é isso? Tem um amigo meu até que vai comigo lá, tem muito africano, né? E o africano é um pouco parecido com o brasileiro, gosta de estar junto e tal. E aí a gente vamos ali na rua comer um negócio e... Vai assim com eles. E a linguagem é legal também com ele? É de boa? Sim, é tranquilo. Eles entendem você falando brasileiro ou você tenta puxar mais pro inglês? Cara, na verdade eu falo mais inglês com eles, mas na verdade eles sabem algumas palavras, os africanos sabem algumas palavras e aí eles tentam às vezes brincar com isso. Sim. Então essa resenha que a gente faz às vezes de zoar os caras lá de fora, eles fazem com a gente também. Exatamente. Porque tipo assim, cara, a gente vai em qualquer lugar, né? Brasileiro, meu Deus do céu, brasileiro vai em qualquer lugar e quer ficar zoando o sotaque, a língua, o idioma, não tem. E eles fazem também. Fazem a mesma coisa, né? Então, irmão, agora pra gente fechar, estamos chegando na nossa reta final de entrevista, queria saber de você o seguinte, quais são as suas metas
para 2023, 2024, para o restante da sua carreira? Você teve propostas do Brasil, não teve nesse momento, ou teve, mas preferiu ficar lá? Pô, não, eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil, ou nesse momento ainda prefiro ficar ou na Suécia ou na Europa, algum outro time de lá. Como é que tá a sua cabeça hoje com relação à sua carreira para frente? Então, eu tive sim propostas daqui e também tive lá da Suécia mesmo, só que como eu tenho mais um ano nesse clube que eu estou, né, eu ia ficar Östersund, e eles preferiram não liberar. Então... Tá maluco, vai liberar o melhor jogador, não tem como, né, papai? E aí, meus planos para esse ano é subir o time para a primeira divisão, né? Que era... O time já estava na primeira, né? Sim. Então, essa é a meta, esse é meu sonho no momento, de botar o time na primeira divisão de novo e aí ver. Vamos fazer a entrevista em 2024 com a meta batida, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí, buscar isso com o clube, né? E se Deus quiser, botar o time na primeira divisão. E aí ver o que Deus tem preparado pra gente aí mais pra frente. Show. E você, assim, a sua cabeça ainda é voltada pra manter um tempinho ainda lá na Europa? Você acha que ainda é importante pra você estar lá? Assim, eu acho importante, ainda mais pela minha filha, né? Então, assim, sempre tem que buscar o melhor pra ela, né? Sim, sim. Se aqui for melhor, a gente vai estar aqui. Se lá for melhor, mas no momento eu creio que lá seja o melhor pra ela. De bola. É, tipo assim, acho que hoje a gente tem que ter as nossas prioridades, né? Como você falou. Acho que a sua prioridade hoje é a sua filha, a sua família. Então, se a gente às vezes, né, pensa muito, né, pelo lado dos amigos, da resenha, da família, e às vezes a gente acaba perdendo uma oportunidade boa, né, de estar numa outra situação, né? Eu já perdi oportunidades assim, sei como é que é. Então, hoje, quando eu posso ajudar jovens, que às vezes me mandam uma mensagem no Instagram, uma mensagem simples: qual é, pai da batida com ela? Poxa, mano, tô pensando nisso, o que você acha? Você acha legal? Tal. Hoje também eu tenho uma parceria com o projeto do meu amigo do Anderson, lá do Atleta Focado, que a gente gravou inclusive com o Lelete lá também. E ele lida com muitos meninos da base. E os meninos da base hoje, eles têm muito essa diferença, né? Poxa, tô no Vasco, tio, mas tô no banco. Poxa, tô no Flamengo, mas tô no banco. Mas aí eu posso ir para um outro time, né? De menor escalão, mas para jogar. O que eu faço e tal. Então, assim, ter esse discernimento é muito difícil, né, na carreira do jogador. Que você pode tomar uma escolha que pode mudar a tua vida pro bom ou pro ruim, né? Você pode sair de um time pequeno e ir para um time grande e nunca mais jogar. Você pode sair de um time grande e ir para um time pequeno e se destacar e pegar um time maior. Nunca se sabe, né? Ou você pode continuar no time grande, que acontece muito, a gente sabe disso, né, mano? O cara às vezes foi banco a base toda, chega no profissional joga. O cara foi titular a base toda, chega no profissional, cai, é emprestado, vai para um outro time diferente, né? Então acontece muito isso. Mas eu acho que isso é o mais importante, você focar, hoje que você já tem uma carreira construída, né? Focar na sua família. Bom, rapaziada, então chegamos à reta final da nossa entrevista, irmão. Muito obrigado. Obrigado a você. Vocês aí que estão vendo aí a nossa entrevista, não deixem de seguir o Eric, de acompanhar. O Eric é um dos nossos crias aqui do complexo, do nosso Rio de Janeiro. É um cara aqui do bem, um cara humilde, simples, que está sempre aí com a gente também. Então já se inscreve também no nosso canal, deixa seu like, isso ajuda muito a gente. Não adianta só ver, se inscrever, curtir, deixar aí o seu comentário, a sua moral, isso ajuda bastante a gente estar crescendo. Segue o Pai da Batida, o canal da Batida lá no Instagram também, acompanha o Eric no Instagram, nas suas redes sociais todas. E é isso, irmão, deixa uma mensagem pra galera aí, pra poder a galera tá te acompanhando também. Então, rapaziada, queria pedir a todos vocês para que seguissem o Pai da Batida, esse projeto fera que ele tem. Segue lá no Instagram, no YouTube, onde ele tiver, vocês seguem, porque o cara é fera. E agradecer a todos vocês aí que acompanham o Pai da Batida. Também dizer a vocês que jamais desça dos sonhos de vocês, que Deus abençoe todos vocês e tamo junto, é nóis. E é isso. Então é isso, meus craques, tamo junto. Obrigado a geral que ficou com a gente até o final. Essas entrevistas assim a gente vai fazer muito mais, vamos convidar uma outra galera aqui também. Então, como o Eric falou, não se esquece, deixa aquela moral de cria, tamo junto, obrigado, tamo junto. É nóis. Tamo junto.